Certo, tá gravando já. Amém. Ó Senhor Deus, amado Pai. Senhor, tu és amado, Senhor. Tu és eterno, meu Deus. Ah, Senhor, quisera nós entender a grandiosidade que é as tuas mãos, as tuas obras, Senhor. Obrigada por esse momento, meu Deus. Obrigada pela tua misericórdia ter se derramado sobre as nossas vidas. Porque nesses momentos aqui, Senhor, é que percebemos o quão grande és tu, Senhor. O quanto a tua misericórdia tem se derramado sobre nós, Senhor. Como diz a tua palavra, tu terás misericórdia daquele que tu quiser ter misericórdia. E nós te agradecemos, Senhor, porque tu quer ter misericórdia da gente. Nós só temos a te agradecer pela tua misericórdia, pela tua bondade e pela graça, Senhor Deus, que nos foi dada através do teu Filho. Por isso, Senhor, nós te pedimos a cobertura do sangue do Cordeiro, Senhor. Cubra-nos com o sangue de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos cubra com o sangue do teu Filho. Sangue derramado, Senhor, sangue inocente, que foi derramado para nos livrar e nos limpar dos nossos pecados, Senhor Deus, retirar de nós toda a condenação que havia sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu carinho, Senhor, e pela tua fidelidade, pois tu tens sido fiel nas nossas vidas. Embora alguns acreditem, Senhor, que as circunstâncias mostrem o contrário, mas nós sabemos que tu estás à frente de todas as coisas. E tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Por isso, Senhor, nós te pedimos agora, Pai, a proteção pela família inteira da tia Tereza, da tia Seneca, da Dindinha, da mamãe, do tio Miruz, do tio João, da tia Ilka, da tia Icléia e do tio Luzmário, e também do tio Nilton. Olhe pelos filhos dele, olhe por ele, Senhor. Está sofrendo agora nesse momento, mas eu creio, Senhor, que esse sofrimento está se transformando em apenas o amor e a saudade, meu Deus. Nós te damos glória e louvamos o teu nome por tudo que tu está fazendo, Senhor, e ainda vai fazer. Nós já te agradecemos antecipadamente. Te pedimos também, Senhor, pela vida do doutor Joaquim, que é um conhecido da família, Senhor, que tu venhas estar visitando ele, aonde quer que ele esteja agora nesse momento, seja numa UTI, seja saindo da UTI. Nós te pedimos clemência, te pedimos misericórdia sobre a vida dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, visita este homem naquele hospital, Senhor. Dê vida a ele, dê mais anos de vida para ele, Senhor. Mostra para ele, te apresenta para ele como tu tens se apresentado para nós, porque nós só temos a te agradecer. Da mesma forma também, queremos te pedir pelo Leandro, o irmão da tia Lúcia, Senhor, que tu conhece, tu sabe todas as coisas, e nós não sabemos de absolutamente nada. Só temos, Senhor Deus, o conhecimento de que ele está precisando da tua ajuda, precisando de uma cura, precisando de um milagre. E nós te pedimos humildemente, vem até nós, Senhor, atende as nossas orações, porque a tua palavra diz que aquele que pede, ele vai receber quando ele pede no nome do teu filho. E tudo que estamos te pedindo é em nome do teu filho Jesus. Também te pedimos pelo Mário Luiz da Silva que operou, Senhor. Seja com ele, meu Deus, em nome de Jesus. Que tu venhas estar restabelecendo a saúde dele. Não deixa a imunidade dele cair. Não permita também que ele seja tocado por essa doença, não, Senhor. E que tu venhas também, Senhor Deus, estar livrando ele de qualquer complicação pós-operatória, porque tu é Deus para fazer isso, Senhor. E quando a gente tem entendimento que tu pode fazer isso, Senhor, nós crendo no nosso coração, nós receberemos, Senhor, aquilo que é de ti. Então, Pai, envia teus anjos ali onde ele está, acalma o coração da mãe dele, de qualquer pessoa da família dele que esteja preocupado, porque a preocupação, ela realmente é necessária e é verdadeira. Não te esqueça, Senhor, de nós, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Coloca os nossos nomes no livro da vida, de todas essas famílias que eu falei, essas pessoas aqui, Senhor, que eu pedi oração, que nós estamos pedindo aqui a Ti, Senhor. Então, coloca os nossos nomes no livro da vida, Senhor, e nos dê a salvação através do Teu Filho, como diz a Tua palavra. Amém. Nós te agradecemos já, em nome de Jesus, porque sabemos que a vitória contigo é certa. A palavra de hoje está no livro de Romanos, que foi escrita por Paulo, né? Paulo, para quem não lembra, Paulo era o Saulo, era romano, e ele perseguia os seguidores de Jesus, porque eles eram muito bitolados só naquilo que, só nas leis mosaicas. Então, ele não conseguia sair daquilo. E Jesus veio na Terra justamente para complementar a lei de Moisés, que ele vem falando, né?
que ele complementa a lei de Moisés com o amor, que foi o que Jesus fez, né? Então, Saulo, ele perseguia todo cristão que acreditava em Jesus, ele matava, ele perseguia. E ele teve um encontro com Jesus quando ele ia, eu esqueci agora o nome da cidade, mas ele estava indo e o Senhor Jesus simplesmente apareceu para ele. E quando ele apareceu, ele deixou ele cego por uns 3 dias. Quer dizer, olha só o que Deus teve que fazer com ele para que ele pudesse abrir os olhos. O Senhor permitiu uma cegueira física para poder tirar a cegueira espiritual. Então vamos lá, a palavra de hoje está aqui em Romanos 10, 9, que diz assim, ó. Se você, isso é Paulo que era perseguidor de Jesus, olha o que ele diz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o seu nome... Glória daí não aparece, não. A glória. Glória a Deus. Como, pois, invocarão... Aí ele traz... Eval, peraí. Aí o que acontece? Bem mais depois ele diz assim, ele traz essa informação para a gente, e ele diz assim, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a paz. Essa passagem aqui, ela fala o seguinte, que toda pessoa que crê em Jesus Cristo, crê que ele foi enviado pelo Senhor Deus, acho que a gente até já falou, mas é bom falar quando tem embasamento bíblico, aqui com a palavra na mão. Então ele diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus, crê que ele se fez carne, nasceu de uma virgem, né, como diz a palavra de Deus, o Antigo Testamento já previa isso, que ele veio na terra, sofreu pelos nossos pecados, morreu para nos dar a salvação, passou 3 dias morto, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. Tem gente que acha que Jesus ele é um simples profeta, como foram os outros profetas que já existiram. A palavra de Deus fala que aquele que acredita que Jesus foi um simples profeta, ele não terá salvação. Mas aquele que acreditar no seu coração que Jesus Cristo, ele não era um simples profeta, mas o Filho de Deus em pessoa, que veio aqui, se fez maldição por nossos pecados, esse sim terá a salvação. E aí ele diz assim, bem no final ele fala que aquele que confessar, porque ele diz assim, que com a boca se confessa e com o coração se crê. Né? Então, não adianta só eu dizer assim, não, é verdade, é verdade, é verdade. Mas o que você está fazendo para confessar Jesus? Confessar Jesus não é só abrir a boca e dizer, eu acredito em Jesus Cristo, confesso Ele como meu único Senhor. A Bíblia diz que a gente precisa abrir a boca e dizer isso, para que o mundo celestial escute, as pessoas escutem isso. Isso é o confessar. Quando você vai confessar algo a alguém, você abre a boca e você fala para que alguém escute. Alguém precisa escutar. Aqui, a palavra que está dizendo não sou eu. Então, o que acontece? Não adianta você abrir a boca e dizer, eu creio em Jesus, creio que ele veio na terra e que ele pode nos dar salvação. Se no teu coração você está dizendo assim, isso é só besteira, isso é só besteira. A Bíblia nos mostra que todo pecado ele tem perdão, com exceção de um, que é pecar contra o Espírito Santo de Deus. A blasfêmia contra o Espírito de Deus, ela não tem perdão. Não adianta teu nome estar no livro da vida, não adianta você ter confessado a Jesus se você abriu a boca e pecou contra o Espírito Santo de Deus. Então, você já perdeu automaticamente a salvação, porque a Bíblia está dizendo isso, né? Mas quando você crer no seu coração, em tudo que está escrito aqui, e que Jesus é o nosso Salvador, você nem consegue cometer esse pecado, porque o Jesus já está dentro do teu coração, o Espírito Santo já está agindo em ti. E se ele está agindo em ti, ele não pode blasfemar contra ele mesmo, porque a boca de Deus não há mentira, nos lábios do Senhor não há engano.
Então, a palavra do Senhor diz que como que as pessoas vão crer se não tem quem fale, se não tem a quem enviar, não tem quem divulgue a palavra de Deus. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente está divulgando a palavra do Senhor, a gente está trazendo todo dia um texto diferente a respeito do Senhor, e esses textos, cada dia Deus revela algo diferente. Eu tenho certeza que muito desses textos que a gente leu, a gente já escutou alguém falar alguma história, ou a gente já escutou na igreja também a leitura dessas passagens aqui. Mas a escritura do Senhor, como ele diz aqui mesmo, que as coisas dele só é revelada quando ele quer, na hora que ele quer. Se você pegar um capítulo da Bíblia e ler hoje, Deus vai te revelar algo hoje, ou talvez nada hoje. Mas se você ler amanhã de novo o mesmo capítulo, o Senhor vai te revelar alguma coisa. Ele vai te dar o entendimento, a revelar, que eu falo, é o da palavra, é o entendimento da palavra. Você lê de novo o mesmo capítulo depois de amanhã, ele ainda assim vai falar contigo e vai te revelar outra parte da palavra dele que você, da outra vez, tinha passado desapercebido. Leio alguma coisa da palavra de Deus, sempre que eu leio, eu acho uma informação nova. Sempre encontro uma informação nova. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele vai nos revelando as coisas de Deus à medida que Deus quer. Não é na hora que a gente quer, mas no momento que ele quer. Se Deus prometeu para nós que ele faria determinada coisa, ele vai fazer. Só que antes de que isso aconteça, a gente precisa ser moldado, a gente precisa aprender, a gente precisa ser treinado naquilo. Então, algumas coisas só serão reveladas no momento certo. E o que eu pensei, pedi muito a Deus para me dar uma palavra, e Deus me mostrou esse texto aqui, para que a gente venha refletir sobre isso, para que quando a gente estiver assim com o tempo, abra a Bíblia lá em Romanos para ler, porque é um livro muito bonito, o livro de Romanos. Né? Ele traz muitas informações, ele traz muita experiência com Deus, com o Senhor Jesus. E Romanos 10 é algo assim que é libertador para as nossas almas. Né? Aqui, quando você lê isso aqui, quando você dá o primeiro passo para ler Romanos 10, há algumas cadeias, né, algumas correntes que, quando eu falo isso, eu falo no mundo espiritual, aquelas correntes espirituais que nos impediam de receber bênção ou de crescer diante de Deus. Crescer, que eu falo, é no entendimento espiritualmente. Algumas cadeias são quebradas, algumas correntes são retiradas, alguns laços são desfeitos, porque a nossa palavra ela tem poder. E quando a gente abre a boca para dizer o que está escrito aqui, crendo no coração da gente, o Senhor Jesus ele entra na nossa vida e as coisas começam a ser diferentes. Começam a mudar, muita coisa começa a mudar. Não estou dizendo que as coisas começam a ficar fáceis, não é isso. As coisas começam a mudar, Deus começa a trabalhar para a gente. Então, quando a gente se reúne num momento desse e a gente crê no que está escrito aqui na palavra do Senhor, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Quando a gente dá glória para Deus, ele visita a nossa casa. Então, quando a gente dá glória para Deus de novo, ele visita a saúde. Quando a gente dá glória para Deus, ele visita uma mãe, visita um avô, um tio, um primo. Que a gente manda glória para Deus, glórias a Deus e aleluia, o Senhor não deixa um glória a Deus e um aleluia sem resposta. Ele sempre, ele vai trabalhar ao nosso favor. E ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele trabalha ao nosso favor. Por que a gente não pode trabalhar a favor dele? Então, que essa palavra aqui possa germinar no nosso coração, possa dar bons frutos, que a gente possa abrir a boca para confessar que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Só que a fé sem ação, ela é morta também. Às vezes, uma pessoa que a gente conhece, está sofrendo, ela precisa escutar uma palavra de Deus. Né? E o que a gente está fazendo aqui, a gente está falando, a gente está escutando a palavra do Senhor. Mas será que não tem uma outra pessoa, ou na nossa família, ou uma pessoa que a gente conhece, que precisa estar escutando também a palavra de Deus? Então, a gente precisa também entender que essa salvação aqui não é só para nós que estamos aqui hoje. Essa salvação aqui, Deus quer que seja pregada para todo mundo. Por isso ele pergunta, como, pois, invocarão aquele em que não creem? E como crerão naquele que não ouviram falar? Então, a gente precisa falar de Jesus. A gente precisa dizer que ele é o nosso Salvador.
que a gente precisa confessar. Às vezes, na maioria das minhas orações que estou fazendo, geralmente eu coloco para Deus. Sempre estou falando, Senhor, eu reconheço, eu confesso que Tu é o meu Deus, que Tu veio na terra, que Tu nasceu aqui de uma virgem, que Tu pregou a palavra, morreu e no terceiro dia ressuscitou. Eu confesso que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Então, sempre que eu estou orando, quase todos os dias eu faço essa confissão aqui, porque a Bíblia diz que a gente precisa confessar. E eu tenho certeza que quando a gente começar a fazer isso nas nossas orações, o Espírito Santo de Deus ele vai começar a trabalhar mais na gente. Eu vejo que a nossa família tem uma bênção muito grande com relação a sonhos. Estava até falando outro dia com a tia Seneca. Ela também tem sonhos. E Deus, ele diz na palavra dele que no final dos tempos, algumas pessoas elas terão sonhos e outras terão visões. Velhos sonharão e os novos terão visões. Crianças que nem sabem falar, elas poderão falar. Outras falarão línguas estranhas. Então, tudo está se cumprindo o que diz a palavra do Senhor. E a gente precisa fazer isso. Nas nossas orações, a gente precisa incluir essa confissão aqui quando a gente vai orar. E a gente precisa também, com a nossa boca, pedir a Deus para que Ele coloque os nossos nomes no livro da vida. Como eu mostrei para vocês lá em Apocalipse, da outra vez que a gente reuniu aqui. Aqueles que não foram achados no livro da vida, eles seriam jogados no lago do fogo eterno. Então, à medida que vai lendo a Bíblia, o Senhor vai revelando pequenos detalhes, né? E eu creio que Deus tem um propósito muito grande dentro da nossa família. E eu sei que lá na frente nós vamos ver o que Deus vai fazer. Para algumas situações, Deus nos permite passar pela dor, mas a dor, ela também nos traz aprendizado. Então, que todas as dores que a gente tem passado, ela venha se tornar um aprendizado na nossa vida e que a gente venha crescer em graça diante de Deus. Que Ele possa achar graça, né, naquilo que a gente está fazendo aqui, nessa reunião. Que Ele possa sondar os nossos corações, esquadrinhar as nossas mentes e ver aquilo que é o desejo do nosso coração e que está dentro dos planos dele. Porque ao homem cabe o planejamento e a Deus a execução. Então, nós somos meros administradores de nós mesmos, mas a execução de cada plano que a gente faz, ela está nas mãos do Senhor. Então, se Ele abre uma porta, não tem quem feche. Mas se Ele fechar uma porta, também não tem quem abra. Por isso é bom a gente estar aos pés do Senhor Jesus, aos pés de Deus, colocando a vontade dEle e falando dEle, para que outras pessoas não venham a padecer ou partir dessa vida sem a salvação. Então, a gente precisa sempre lembrar dessa passagem aqui e falar dela para outras pessoas. Quando eu descobri isso aqui na Bíblia, eu fiquei chocada. E aí, as pessoas com quem eu falava, eu perguntava, sabia que na Bíblia diz que a gente tem que abrir a boca e dizer que sabe que Jesus veio e tal? Então, sempre quando eu conversava, eu sempre falava, porque eu fiquei muito chocada, eu não sabia disso, né? Mas eu dou glória a Deus, porque Deus deu oportunidade para nossa família estar vendo isso daqui e outros também que já partiram também ter conhecido essa passagem aqui da Bíblia, porque Deus ele é fiel. Ele disse: serve a mim, tu e tua casa serão salvos, né? Aquele que serve a Deus terá ele e a casa dele salvo. Então, o Senhor Deus ele tem promessas na nossa vida e passam céus e terras, mas as promessas deles, elas todas vão se cumprir, assim como a palavra dele. Não ficará pedra sobre pedra. Aquilo que Jesus disse que iria acontecer, vai acontecer, custe o que custar, doa a quem doer. Mas a palavra dele e as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida. O inimigo se levantando ou não, vai se cumprir. Certo? Então, gente, era essa a passagem que eu queria para a gente poder começar nas nossas orações à noite ou de manhã, não sei os horários das orações de vocês, mas a gente sempre lembrar de estar orando e dizer para Deus: Senhor, lembra-te de mim na tua misericórdia. Olha, eu creio no teu Filho Jesus Cristo. Eu creio que ele veio nessa terra, que ele morreu por mim, que ele ressuscitou, porque tem muita gente que acredita só até a parte que ele morre. Mas o que vai nos dar salvação é a parte que ele vive. Porque foi com essa parte onde ele ressuscitou é que nos dá salvação. Então, a gente precisa estar incluindo nas nossas orações. Eu creio no teu Filho, eu creio na ressurreição do teu Filho Jesus Cristo. Que ele morreu para me dar a salvação. E ele ressuscitou. E está do teu lado. Por isso eu confesso como meu Salvador. E a gente precisa estar sempre aos pés da cruz. Porque foi lá que o Senhor se fez maldição pelas nossas vidas. Por ele, pelo sangue dele, nós fomos curados, lavados e remidos, né? Em nome de Jesus. Então, pessoal, essa era a palavra.
que eu queria deixar aqui para vocês, que Deus possa germinar no coração de todos nós. E a gente vai pedir para o Joaquim fazer a oração, finalizando, e aí a mamãe puxa aí a oração do Pai Nosso, tá bom? Amém. Vai lá. Amém. Amém. Vai, Joaquim. Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui ouvindo a tua palavra, Senhor, e falando sobre o teu agir, Senhor, na terra e na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, vir abençoar cada família que está aqui presente, quem não pode estar também. Que o Senhor haja, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Haja, Senhor, no particular de cada um, para que a gente venha, Senhor, a confessar a cada dia mais e mais Jesus como nosso único Salvador, Senhor. Amém, Senhor. Que o Senhor a cada dia, Pai, venha agir mais e mais na vida de cada um. Venha trazer cura, Senhor, trazer arrependimento para o pecado. Venha, Senhor, entrar no lar de cada um, Senhor, e trazer a tua misericórdia, a tua bondade, Senhor, na vida de cada um. Pedimos também para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão no leito dos hospitais, Senhor Deus. Estão acometidos de alguma enfermidade, Pai. Temos conhecidos e amigos e até mesmo alguns familiares que ainda estão, Senhor, com alguma enfermidade. Que o Senhor venha, Senhor, entrar no leito do hospital e retirar, Senhor, essa dor. Curar, Senhor. Vai agindo, Senhor, e cada órgão que está comprometido, Senhor, para que eles venham, Senhor, ser curados e crer, Senhor, que foi por meio das nossas orações, da tua palavra, que o Senhor fez com que eles fossem curados, Senhor, por meio, e venham te reconhecer também, Senhor Deus, como Salvador. Pedimos para que o Senhor venha acampar, Senhor, teu anjo na casa de cada familiar, nossos familiares, dos nossos conhecidos também, dos que estão perto, dos que estão longe, para que nenhum mal, Senhor, venha levantar contra as nossas famílias, para que todo laço corrente que o inimigo venha querer colocar seja quebrada, e que a cada dia o Senhor venha ter mais misericórdia de nós, para que nós possamos ser sempre abençoados, Senhor, estar sempre na tua presença, falando da tua palavra, te louvando, te agradecendo a cada dia por momentos como esse. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, nos deu uma noite tranquila e restauradora. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Joaquim. Agora a oração do Pai Nosso. Vamos lá. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, as nossas ofensas. Assim Tenha ofendido. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ficamos reunidos em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Amém. Que a graça e as bênçãos do Espírito Santo estejam com todos nós. Que Deus possa nos dar bênçãos e dons, né? Que Ele possa aprimorar os dons dele na nossa vida. Então é isso, galera. Hoje nós tivemos a participação de mais uma pessoa da família, né? Que foi a Dindinha. Dindinha, minha irmã, seja bem-vinda, viu? Estamos felizes aqui com a sua presença. Acho que o som dela está desativado. Raquel? Oi, tia Seneca, diga. Eu quero agradecer. Deus abençoe nossa família, todos nós, a nossa família, console, Senara, o Evandro, todos. Para a nossa família, que estejamos juntos sempre, que Deus nos dê essa força de oração, porque está sendo para todos nós. Graças a Deus, eu quero que vocês fiquem com muita saúde, tenham uma noite restauradora, um sono revigorante, e que amanhã estejamos juntos novamente.